Olá, alunos! Aqui é a professora Roberta. Estamos aqui mais uma semana para mais uma aula de Química e nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre radiação. Mas essa semana falaremos um pouquinho sobre o tempo de meia-vida, sobre a fusão nuclear e a fissão nuclear. Então, iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre a cinética radioativa, que é a meia-vida, né? Que também é chamada de semidesintegração. Então, cada elemento químico ele tem um tempo de meia-vida que é só seu, e isso não muda. Então, como a gente vê aqui nessa tabela, então nós temos aqui radioisótopos, que são átomos que têm excesso de energia nuclear, portanto, é um átomo instável. Então, temos aqui exemplo de radioisótopos, e aqui nós temos, então, o tempo de meia-vida de cada um. E esse tempo de meia-vida ele pode ser em segundos, em minutos ou em anos, tá? Mas então, o que vem a ser, né, esse tempo de meia-vida? Então, é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo, que é um radioisótopo, presente em uma amostra sofra decaimento radioativo. E esse tempo de meia-vida ele é representado pela letra P. Então, meia-vida é o tempo que uma amostra leva para chegar até metade do que ela tinha antes, como a gente vê aqui nesse desenho, nessa imagem. Então, inicialmente eu tenho aqui uma amostra com uma massa e o tempo que ela leva para chegar à metade do que ela tinha anteriormente é o tempo de meia-vida. Então, aqui inicialmente era 100%, depois vai para 50%, depois 25%, depois 12,5% e assim sucessivamente. E aí, esse intervalo, esse tempo que ela vai se transformar na metade da massa que ela tinha anteriormente é o tempo de meia-vida. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui, a idade de uma garrafa de vinho foi determinada pela verificação da concentração de trítio no vinho. A concentração desse isótopo no vinho é de 25% da que ocorre em água da mesma região em que o vinho foi engarrafado. Indique a idade determinada para a garrafa de vinho, sabendo que a meia-idade do trítio é de 12 anos. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a idade daquela garrafa de vinho, né? E ele sabe que nessa garrafa, a idade ela é determinada pela verificação dessa concentração de trítio. E ele sabe que a concentração do trítio do trítio se encontra é 25%. E sabe também que a meia-vida do trítio é de 12 anos. Então, como que a gente calcula então qual é a idade dessa garrafa? Então, aqui, inicialmente, né, nós tínhamos 100%. Mas ele achou essa concentração a 25%. Então, a gente sabe que, como é sempre metade, então de 100% foi para 50%, até chegar no 25%, que é a concentração lá que ele se encontra. Então, de 100 para chegar a 25, ele passou aqui por dois tempos, né, de meia-vida. E aí ele sabe que a meia-vida do trítio é de 12 anos, então seriam 2 tempos de 12 anos. Então, 12 mais 12, 24 anos. Então, essa garrafa de vinho, ela tem 24 anos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a datação do carbono 14. Então, assim, eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado que quando a gente encontra, quando se acha algum fóssil, aí sempre se fala, esse fóssil tem 10 milhões de anos, esse fóssil tem 50 milhões de anos, né? Mas, assim, como que sabe quantos anos aquele fóssil tem? Então, isso se dá pela datação do carbono 14. Então, em vida, nós recebemos algumas radiações de raios cósmicos, que se unem ao gás carbônico, ou até mesmo ao gás oxigênio, né, que está presente na atmosfera, e isso vai ser absorvido pelas plantas, pelos animais e até mesmo por nós. Então, essa radiação, ela sofre um decaimento, né? Só que nós estamos em constante exposição. Então, ao mesmo tempo que ele decai, logo em seguida ele já é substituído novamente, tá? Só que quando um organismo morre, essa absorção do carbono 14, ela deixa de acontecer. Então, ela começa a sofrer um decaimento, né? E o decaimento do carbono 14, ele é de 5.730 anos, tá? Então, essa contagem
do ano, desde que uma amostra morreu até quando ela foi encontrada, ela é feita pela comparação do carbono 14, que vai sofrendo um decaimento, com carbono 12, que ele permanece igual, tá bom? Então, agora a gente falou um pouquinho sobre meia-vida, né? E agora nós falaremos sobre fusão nuclear. Então, o que é a fusão nuclear? Então, é um processo em que se unem núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando grande quantidade de energia, né? Então, nada mais é que vários núcleos pequenos de um elemento igual que se une para gerar um núcleo maior. E nisso é liberada uma grande quantidade de energia. Isso é o que ocorre com o Sol. O Sol é uma imensa bola de hidrogênio, onde a temperatura lá é elevada o suficiente para que ocorra a fusão dos átomos de hidrogênio. Então, quando ocorre essa fusão, vai formar átomos mais pesados e vai liberar uma energia. E essa energia chega aqui para a gente na forma de luz e na forma de calor. E aqui tem uma figura explicando um pouquinho, né? Vários átomos se unindo e aí libera energia. E vale destacar também que essa fusão nuclear, ela ocorre quando se tem temperaturas muito elevadas, que tem que ser pelo menos 10 milhões de graus Celsius, ok? Agora, fissão nuclear. A fissão é o contrário da fusão. Então, é o processo nuclear no qual ocorre a quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Então, é o núcleo de um elemento radioativo que vai ser bombardeado por um nêutron. Então, é um núcleo maior, que vai ser bombardeado por um nêutron, e quando ocorre essa colisão, vai acabar gerando dois outros núcleos, tá? E isso acaba acontecendo uma reação em cadeia, como mostra aqui essa figura. Então, nós temos um núcleo aqui maior, vai ser bombardeado por nêutron, e aí ele gera dois outros núcleos. Esses outros dois núcleos também vão ser bombardeados por nêutrons, vai gerar 4. E aí esses 4 também vão ser bombardeados, vão gerar 8. E assim vai sucessivamente. E lembrando também que o processo de fusão, ele libera muito mais energia que o processo de fissão, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada e bons estudos!